Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter 140 pessoas presas que estão envolvidas nos atos de terror que aconteceram no dia 8 de janeiro. Ainda em Brasília, o ex-ministro de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, decidiu ficar em silêncio durante um depoimento à Polícia Federal. Na economia, o ministro do Trabalho diz que o valor do salário mínimo não vai ser reajustado até pelo menos o mês de maio. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023. E adivinha, eu vou começar essa edição novamente falando sobre os desdobramentos dos atos golpistas que aconteceram no dia 8 de janeiro. Hoje, em mais um capítulo desta história, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter presos 140 pessoas envolvidas nos atos de terror que aconteceram em Brasília. Além disso, Alexandre de Moraes decidiu ainda libertar outras 60 pessoas que foram detidas no dia dos atos, quando os radicais bolsonaristas invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF. No caso dos 140 radicais que foram mantidos presos, o ministro converteu a prisão em flagrante deles em prisão preventiva, ou seja, quando não tem um prazo para terminar. Neste caso, o ministro justificou a medida apontando a necessidade de garantir a ordem pública e a efetividade das investigações. De acordo com Alexandre de Moraes, há evidências de que os 140 presos cometeram os seguintes crimes: atos terroristas, associação criminosa, que acontece quando 3 ou mais pessoas se juntam com o objetivo de cometer outros crimes, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é quando há emprego de violência ou grave ameaça para impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais, também golpe de Estado, quando alguém tenta depor por meio de violência ou grave ameaça o governo que foi legitimamente constituído, além de ameaça e perseguição. O ministro Alexandre de Moraes ainda considerou que as condutas destas pessoas são gravíssimas e tiveram como objetivo coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos. Segundo Alexandre de Moraes, os radicais bolsonaristas afrontaram a manutenção do Estado Democrático de Direito em evidente descompasso com a garantia da liberdade de expressão. Em relação à manutenção das prisões, o ministro considerou haver provas da participação efetiva dos investigados em uma organização criminosa com o objetivo de desestabilizar as instituições republicanas. Alexandre de Moraes ainda ressaltou a necessidade de apurar quem são os financiadores da vinda e permanência dos terroristas em Brasília. Essa decisão aí de manter os 140 presos foi tomada por Alexandre de Moraes após a análise das audiências de custódia de 200 dos mais de 1.000 detidos em Brasília por envolvimento nos atos golpistas. E em relação ao grupo de 60 pessoas que foram soltas, o ministro disse que, embora haja indícios do cometimento de crimes, em especial a tentativa de depor o governo legalmente constituído, ainda não foram anexadas às investigações provas da prática de violência, invasão dos prédios e depredação do patrimônio público. Mas esse grupo terá que cumprir medidas cautelares, entre elas o recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, com o uso de tornozeleira eletrônica, a obrigação de se apresentar ao juiz da cidade no prazo de 24 horas e um comparecimento semanal todas as segundas-feiras. Também está proibido se ausentar do país, inclusive o ministro determinou o cancelamento de todos os passaportes emitidos no Brasil em nome dos investigados, e Alexandre de Moraes também determinou a suspensão imediata de qualquer documento de porte de arma de fogo em nome da pessoa investigada. E por fim, ele
proibiu também o uso de redes sociais e a comunicação entre os demais envolvidos nos atos antidemocráticos. Ainda sobre esse assunto, na manhã de hoje, procuradores-gerais da Justiça de diversos estados se reuniram com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e com o ministro da Justiça, Flávio Dino, para traçar aí ações para unificar a ação entre Ministérios Públicos e Polícia Federal na busca pelos financiadores dos atos terroristas. Segundo o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o Biratã Caseta, reuniões como esta servem para definir as ações. Independente da competência, se é estadual, se é federal, se é militar, tem que haver um único discurso, né? Eu acho que essa é a primeira utilidade desse tipo de reunião. Você tem tinha nessa reunião todos os representantes do Ministério Público e do lado executivo, o Ministério da Justiça, com a representação da Polícia Federal e de outros órgãos. Então, assim, esse afinamento de discurso ele é essencial para que a gente consiga avançar. Essas reuniões vão continuar acontecendo até o fim da semana, porque mais pessoas devem ser denunciadas. E para fechar aqui o giro judiciário de hoje, a Justiça Federal atendeu um pedido da Advocacia Geral da União e determinou o bloqueio de bens de 52 pessoas e 7 empresas suspeitas de financiar os atos golpistas. Alguns bens já foram bloqueados e incluem carros de luxo e ônibus de turismo. Esses bens vão ajudar a pagar parte dos prejuízos causados pelos invasores nos prédios dos 3 poderes. E o Anderson Torres, hein? Então, hoje, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro ficou em silêncio durante um depoimento à Polícia Federal. O ex-ministro disse que não tinha declarações a dar aos investigadores. E aí, ele exerceu o direito dele de ficar calado, o que está previsto em lei. Mas tem muitas dúvidas aí no ar. Eu preciso lembrar para você que Anderson Torres é alvo de investigação por suspeita de omissão na contenção dos atos terroristas cometidos por bolsonaristas na sede dos 3 poderes. Nesse dia aí, ele chefiava a segurança pública do Distrito Federal, mas não estava no DF, sim nos Estados Unidos. Ele diz que não teve conivência com os atos terroristas. Além disso, tem uma outra explicação também que os policiais federais estão muito curiosos, porque durante uma operação da PF, que foi realizada na casa dele, foi encontrado um documento para instaurar um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e mudar o resultado das eleições de 2022. Depois aí desta operação, Anderson Torres disse em uma rede social que recebeu esse documento de populares e que pretendia descartá-lo. Mas hoje ele não quis dar mais explicações para os investigadores da Polícia Federal. Bom, os advogados de Anderson Torres disseram que querem marcar um novo depoimento do ex-ministro para segunda-feira, porque, segundo a defesa, eles não tiveram acesso ao processo do caso e, após ter acesso, provavelmente Anderson Torres deve falar algo. Inclusive, muitas autoridades aí em Brasília estão com medo deste depoimento. Enquanto isso, na prisão, o ex-ministro recebeu ontem a visita de uma psicóloga. Segundo o jornal O Globo, ele não tem conseguido superar o abatimento desde que foi informado sobre a ordem de prisão, que ele foi alvo, que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Pessoas que mantiveram contato com o ex-ministro nos últimos dias disseram que ele está muito abalado e angustiado. E segundo ainda fontes do jornal o Globo, Anderson Torres fazia questionamentos sucessivos, como, abre aspas, o que eu fiz para ser preso, fecha aspas, e, abre aspas, o que eu deixei de fazer, fecha aspas. E teve mais dispensas de militares no governo Lula. Hoje o governo federal publicou no Diário Oficial da União a dispensa de mais 13 militares que atuavam na coordenação de defesa presidencial do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI.
Eu lembro você que ontem outros 40 militares que atuavam na segurança do presidente Lula em Brasília já tinham sido dispensados das funções, além de outros 16 também foram dispensados e que trabalhavam em outras áreas. Agora eles seguem nas Forças Armadas, mas serão realocados em outras tarefas. Na lista de hoje, por exemplo, há coordenadores e supervisores de operações da segurança presidencial em Brasília e no Rio de Janeiro. E essa dispensa geral acontece em meio à desconfiança que já foi externada por Lula em relação à atuação dos militares durante os ataques golpistas do dia 8 de janeiro. E falando em Lula, hoje o presidente determinou que os ministérios elaborem propostas com o objetivo de instituir uma política de reajuste do salário mínimo e seus instrumentos de gestão e monitoramento. Essas sugestões que vão ser elaboradas pelos Ministérios do Trabalho, Planejamento, Desenvolvimento, Previdência Social, Secretaria-Geral e Casa Civil devem ser entregues em 45 dias. E apesar aí desse grupo, Lula hoje não falou do valor do salário mínimo neste ano. O valor está em R$ 1.302, valor que foi proposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no fim do ano passado, e durante a transição a atual gestão prometeu subir o valor para R$ 1.320, mas ainda não houve um reajuste. Geralmente isso acontece no dia 1º de janeiro. E o principal motivo para isso é que o governo federal passou a relatar dificuldades para o reajuste do mínimo por causa do aumento no número de aposentados do INSS a partir do segundo semestre, que ampliou os gastos com a Previdência. No fim do ano passado, o governo Jair Bolsonaro enviou um documento à equipe de transição calculando que, por causa do aumento de beneficiários da Previdência e da alta real do salário mínimo, haveria um impacto extra de 7,7 bilhões de reais nas contas públicas. Esse número aí que eu contei para você não estava previsto no orçamento de 2023. Por isso, a dificuldade de arranjar dinheiro para pagar o reajuste do salário mínimo. Mas mesmo assim, sem dinheiro em caixa, o presidente Lula diz que é possível que haja um aumento acima da inflação e que o valor deve subir de acordo com o crescimento da economia. Mas ele não falou quando este aumento vai chegar nas contas dos brasileiros. Mas a equipe econômica continua defendendo manter o valor atual de R$ 1.302. Só que as centrais sindicais entraram na jogada e pedem R$ 1.342. E a ideia é chegar num meio termo de R$ 1.320, que começaria a valer a partir de maio. Mas, até lá, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, garantiu que permanece o valor atual, ou seja, R$ 1.302. Hoje teve até um evento com os centrais sindicais e Lula falou em um consenso e disse que é necessário ter uma discussão sobre esse assunto. Nesse país, o PIB já cresceu 14% ao ano e o trabalhador ficou mais pobre. Porque se o PIB cresce e fica só com o dono da empresa, quem fez o PIB crescer não ganha nada, que é o trabalhador brasileiro. Então o salário mínimo tem que subir de acordo com o crescimento da economia. A economia subiu, o povo que ganha salário mínimo vai ter um aumento equivalente ao PIB. É isso que a gente tem que fazer. O presidente também disse que vai cumprir a promessa de campanha de isentar do imposto de renda os que ganham até R$ 5.000 e disse que o rico precisa ser mais tributado que o pobre. Lula falou que briga até com economistas do PT e que, para mudar, é preciso muito convencimento do Congresso, mas ele pediu que sindicalistas façam uma pressão. Esse encontro com sindicalistas foi marcado também por duras críticas à reforma trabalhista e com propostas de mudanças pontuais. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, diz que vai revisitar lei por lei para discutir o tema e ele reconheceu que é um tema complexo. Além disso, o ministro informou hoje que vai criar 2 grupos de trabalho para tratar de temas específicos, como, por exemplo, sobre a regulamentação dos trabalhadores por aplicativo. O ministro Luiz Marinho disse que a forma atual beira ao trabalho escravo e que as empresas que não participarem das discussões serão enquadradas. Que muitas vezes tem que trabalhar 14, 16 horas por dia para poder levar o pão e leite para casa. Isso no meu conceito de trabalho, isso beira a trabalho escravo.
estão tornando o trabalhador praticamente semi-escravo de forma regulada pela atual legislação, que nós vamos visitar uma por uma para poder rediscutir. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O esporte é um dos principais fatores de transformação e superação, sendo capaz de mudar a trajetória de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E para o Banco BV, apoiador de diversos projetos, o esporte torna o mundo mais leve e é uma ferramenta de transformação, inclusão e superação, e que promove a paz, a tolerância e o respeito na sociedade. E há 4 anos, os institutos apoiados pelo Banco BV impactam a vida de milhares de pessoas, atendendo cerca de 2.700 crianças e jovens. O apoio do Banco BV é focado no desenvolvimento social e na agenda ESG. Além de disponibilizar recursos financeiros, o banco também apoia atletas na idealização de seus sonhos, no planejamento estratégico, acompanhamento e gestão de indicadores, suporte em ações de comunicação, marketing e entre outros temas. Quer ficar por dentro das ações do banco em relação a esse tema? Então acesse bv.com.br/sustentabilidade ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, eu trago uma informação importante sobre o desmatamento na Amazônia. No ano passado, o desmatamento na região foi o maior em 15 anos e bateu o recorde pela 5ª vez consecutiva. Para você ter uma ideia, entre janeiro e dezembro foram devastados mais de 10.500 quilômetros quadrados. Traduzindo aí para você, a região perdeu quase 3.000 campos de futebol diariamente durante este período. Esses dados que eu contei para você são do IMAZON, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em alta de 0,81% aos 112.339 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 1,12% aos R$ 5,163. Já o euro encerrou o dia também com uma alta de 1,12%, cotado a R$ 5,572. E aproveitando que eu estou falando sobre o mercado financeiro, hoje o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu ao banco BTG Pactual o direito de bloquear 1,2 bilhão da Americanas. O banco BTG Pactual é um dos mais expostos à dívida da varejista, que tem um rombo estimado em 40 bilhões de reais. Essa possibilidade aí de bloqueio que foi concedido pela Justiça vai servir para que o banco possa se proteger de um eventual calote da Americanas na dívida que ela tem com o banco. No noticiário internacional, eu vou retomar um assunto que a Natália Furtado trouxe hoje na edição da manhã do Panorama CBN, que tem relação com o acidente de helicóptero que matou o ministro do interior da Ucrânia. Hoje, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chamou o acidente de uma tragédia terrível, dizendo que o número total de vítimas ainda está sendo determinado e que ele ordenou uma investigação. Até agora chega a 18 o número de mortos na queda desse helicóptero nos arredores de Kiev, na Ucrânia, e entre as vítimas estão 3 autoridades, incluindo o ministro do interior do país, além de 3 crianças. A aeronave caiu perto de uma escola infantil e quase 30 pessoas ficaram feridas. Só que ainda não se sabe se foi um ataque da Rússia ou, de fato, um acidente. É claro que durante a programação da CBN falamos sobre esse assunto. A nossa comentarista de assuntos internacionais, a doutora em ciência política pela USP e professora de relações internacionais da Unifesp, a Cristina Pessequilo, explicou que a morte do ministro interior da Ucrânia, além de ser uma tragédia, é também um duro golpe para a estratégia de guerra do país contra a Rússia.
A morte dele é importante porque ele era um dos principais nomes do setor de defesa ucraniano, na verdade, tanto em termos internos quanto externos. Então, quando a gente olha para o ministro do interior ucraniano, a tarefa dele é justamente dar conta desses aspectos da guerra envolvendo a questão russa, ou seja, ele fazia parte do staff, né, do chefe de Estado-Maior do Exército, para discutir essas questões, e ele também estava acompanhado nesse helicóptero, né, nesse veículo aéreo, por outros integrantes das forças de segurança. Então, forças de segurança associadas à polícia, a monitoramento interno. Então, é uma perda bastante grande, não só porque é uma perda humana, mas também porque, em termos de logística e de estratégia, era um nome forte dentro do governo ucraniano. E a bonequinha tá cheia de graça, ela não brinca, ela pirraça, ela é zica, ela esculacha, a bonequinha tá fora da caixa. Hoje eu vou encerrar com a aniversariante do dia, a Glória Groove, a nossa Lady Leste, que está completando 28 anos hoje. E para comemorar, eu vou embora ao som de Bonequinha. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro desta edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta, só procurar por @JulianaDeprado. E aproveitando aqui que a gente está ouvindo a aniversariante do dia, eu recebi informações que tem um Panalover que está fazendo aniversário, o Jonathan Leite, está fazendo 23 anos. E eu queria mandar um beijo pra você, porque eu sei que você é Panalover de carteirinha, inclusive influenciou o seu companheiro Jorge, que me mandou mensagem pra fazer esse alerta. Queria desejar, lógico, um feliz aniversário, muita saúde, muito amor pra vocês e obrigada pela companhia diária. E Jorge, tamo junto, hein? E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã, combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.